Olá, vamos lá então terminar a nossa peça de recurso de apelação. Muito bem, nós terminamos a tese de nulidade e agora nós vamos verificar se existe mais alguma outra tese, tá? Então, partindo aí da nulidade, nós vamos para a extinção da punibilidade. No presente caso, será que existe alguma causa de extinção da punibilidade? Tá? Já vou adiantando para vocês, mas não existe, tá? Causa de extinção da punibilidade. Quanto ao mérito, agora sim, agora eu vou ter que analisar o contexto probatório, se ocorreu, se não ocorreu, se a conduta dele é criminosa ou não, se é típica, se é atípica, se existe algum instituto jurídico que possa estar aí sendo enquadrado este meu fato, tá? O que ocorreu? Ocorreu que o réu, ele teve um erro de percepção, tá? Ele não ele estava em erro sobre uma elementar do tipo penal. Qual seja, qual é a elementar do tipo penal aqui, no caso de estupro de vulnerável? Ele não tinha conhecimento e ele nem tinha como saber que a moça a qual ele se envolveu, ela era menor de 14 anos. Pelo contexto fático que foi apresentado para nós, percebe-se que uma pessoa, né, uma pessoa que está em uma festa à noite, uma festa eletrônica, enfim, à noite, ela no mínimo, né, para entrar aí nessas festas, enfim, desacompanhada de um pai e de uma mãe, ela vai ter que ter no mínimo uns 18 anos. E outra, as condições físicas da pessoa, né, e o fato dela ter falado aí que é uma estudante de direito, tá? Então, todos estes elementos que o problema trouxe para nós nos leva a crer que o réu, né, no caso aí o apelante, ele não tinha como saber que ela era menor de 14 anos, tá? Então, assim, parece, né, professor, isso é meio... Não, isso não tem como acontecer. Como que alguém vai confundir uma menina de 13 anos com 18 anos? Né? Mas, de fato, isso acontece, tá? Ainda mais nos dias atuais, né? Que as meninas estão cada vez mais adultas de forma mais cedo, né? Talvez há muito tempo atrás não fosse assim, mas é uma realidade que nós vivemos atualmente, tá? Então, existe algum instituto jurídico aí que nós podemos estar enquadrando este fato? Sim, que é o erro de tipo, tá? Que está previsto aí no artigo 20 do Código Penal. Então, erro de tipo, ele exclui dolo por óbvio. Então, se ele exclui o dolo, a conduta ela é atípica, logo eu tenho que pedir a absolvição do meu cliente. Então, como que eu terminei a tese de nulidade, eu vou partir então para a tese de absolvição, tá? Então, 2.2 da absolvição. Da mesma forma, eu vou introduzir o leitor aqui apresentando a minha tese. Como que eu posso apresentar essa tese? Essa minha tese é uma tese subsidiária, tá? Então, eu posso fazer da seguinte forma. Subsidiariamente, caso vossas excelências, tá? São 3 desembargadores que vão analisar. Caso vossas excelências não entendam pela procedência da tese de nulidade, o que se admite para efeitos de argumentação, impõe-se a absolvição, tá? Então, de uma forma aí sucinta, eu estou introduzindo o leitor a essa minha nova tese, apresentando a tese. Em seguida, eu tenho que apresentar as minhas premissas maiores. As minhas premissas maiores serão os meus fundamentos jurídicos. Aqui no caso, meu fundamento jurídico primeiro é o artigo 20 do Código Penal, tá? Então, eu posso escrever da seguinte forma. De acordo com o artigo 20 do Código Penal, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Tá? Não existe estupro de vulnerável culposo, logo a conduta dele aí será atípica, tá? Então, falei aí do artigo 20, vou pular a próxima linha, próximo parágrafo. A minha outra premissa maior será o artigo 386 e o inciso é o inciso 6, tá? Que diz que
Nesse contexto, dispõe o artigo 386 do Código de Processo Penal que o juiz deverá absolver o réu mencionando a causa da parte dispositiva, desde que reconheça existirem circunstâncias que excluem o crime ou isentam o réu de pena. Aí ele dá exemplos. Artigo 20, 21, 22, 23, né? Ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Então aqui eu vou explicar com as minhas palavras o artigo 386. Terminei as minhas premissas maiores, agora eu vou para a premissa menor, que é o caso em concreto. Aqui no caso em concreto, eu vou estar então falando aí todos aqueles meus argumentos, tá? Para absolvição. Então eu posso escrever da seguinte forma: diante do demonstrado nos autos, está claro que Felipe não tinha conhecimento que Mariana, tá? Tinha apenas 13 anos de idade, merecendo destaque o fato da vítima estar em uma festa eletrônica desacompanhada de seus pais, fazendo presumir que seria no mínimo maior de idade, bem como o fato de ter afirmado já estar cursando o curso de Direito, e por fim as suas características físicas que fazem a vítima aparentar possuir mais de 13 anos, devendo ser aplicado então aqui no caso, né, o Instituto do Erro de Tipo, excluindo-se o dolo, tá? Então com as minhas palavras eu vou explicar que no caso em concreto ele não tinha como saber que ela era menor, que Mariana era menor de 14 anos, logo ele está aqui agindo em erro de tipo, que exclui o dolo, devendo mesmo ser absolvido. Por quê? Pelas circunstâncias fáticas, né? Uma pessoa menor de 13 anos não vai em festas eletrônicas, né, em tese. Uma pessoa menor de 13 anos não cursa o curso de Direito, bem como as características físicas da própria vítima, ok? E para concluir, então, eu só vou fazer uma frase de fechamento. Desse modo, deve o apelante ser absolvido como medida de justiça, tá? Sempre lembrando, apresentação de tese em um parágrafo, premissa maior, cada artigo um parágrafo, a premissa menor também, cada ideia em um parágrafo, e, por fim, a conclusão também deve ser em um parágrafo, não vão fazer tudo no mesmo parágrafo, tá? Para concluir a nossa peça, então, nós vamos ter que fazer os pedidos. Dos pedidos, tá? Cada tese, ela vai gerar um pedido, mas antes de nós fazermos o pedido, eu sempre tenho que pedir o provimento, tá? Que seja conhecido o meu recurso e que seja dado provimento a este. Eu vou fazer esse meu pedido tudo dentro do mesmo parágrafo, tá? Então, vai ficar da seguinte forma. Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para decretar a nulidade processual nos termos do artigo 564, inciso 3º, a linha E, inciso 4 do Código de Processo Penal, ponto e vírgula. Na mesma linha, continuando, subsidiariamente, absolver o apelante com fundamento no artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal. Terminei os pedidos, pulo 2 linhas e aí em diante é o de praxe, tá? Termos em que pede deferimento, local e data. Lembrem-se que tanto a peça de interposição como a peça de razões, elas serão protocoladas juntas, então elas têm que estar com a mesma data, tá? Ou seja, dia 3 de agosto. Pule 2 linhas, só para finalizar, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos. Tá ok, pessoal? Então, quanto à peça de apelação, seria isso. Me desculpe mais uma vez por qualquer inconveniente aí da nossa aula e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aí via WhatsApp, tá ok? Até mais, um grande abraço a todos. Tchau, tchau!